Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Despedida. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Despedida é algo que todos nós vamos passar ou já passamos. É um momento em que a gente deixa algumas pessoas que a gente conviveu por um tempo. É um momento em que a gente fica triste por essas pessoas boas, mas também que alguns momentos nos levam a uma certa alegria para podermos desfrutar de algo novo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre despedida. Livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, nesta passagem nós vamos falar um pouco sobre Atos 20 e 24, entender a dedicação de Paulo, como transformar vidas. Vamos ver a reflexão espiritual e como aplicar essa verdade no dia a dia. Deixe seu comentário. Qual é a sua missão na vida? Não esqueça de curtir, deixar o seu like, de compartilhar. Qual é a sua missão na vida? Aqui o contexto desse texto vai falar sobre Paulo. Paulo estava em Éfeso e ele reúne ali os presbíteros da igreja. E ele diz algumas verdades para aquele povo que é o líder, que são a liderança da igreja. E Paulo ele vai dizer que ele nunca, em momento nenhum, deixou de ensinar a verdade para eles. Aquilo que Deus lhe deu foi o que ele ensinou. Olha o que Paulo diz no versículo 27, vai dizer assim, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. E ele ainda declara no 26, portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Irmãos, o momento de despedida, muitas das vezes, é um momento de, como a gente costuma falar, lavar roupa suja. E Paulo, ele coloca aqui bem claro, ele diz, olha, hoje, neste momento, eu vou anunciar, eu vos declaro, que eu nunca deixei de falar aquilo que Deus mandou. Declaro também que estou inocente, o vosso sangue não está nas minhas mãos. Irmãos, como é lindo, como é agradável a gente ver alguém que tenha esse caráter de chegar diante da sua igreja, seja ele um pastor, seja ele um membro, e dizer, olha, combati um bom combate. Não é o caso aqui ainda, Paulo ainda não está falando dessa maneira, só depois que ele vai dizer isso. Mas Paulo está dizendo, eu nunca deixei de falar a verdade, porque hoje nós estamos vivendo tempos em que alguns ministros do Evangelho, eles deixaram de falar a verdade para a sua igreja. Eles, por um momento, esqueceram que a palavra de Deus ela não tem apenas que ser dita, mas vivida. E é isso que Paulo está chamando aqui a atenção. E ele está saindo não porque ele quer, mas porque ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo aí a outro lugar, onde ele vai dizer no texto, eu sei o que vai me acontecer lá. E vocês também sabem de tudo que eu passei aqui, das armadilhas que me foram feitas, mas que nunca deixei de pregar o Evangelho do Reino, com palavras, com choros, com gemidos, mas ele sempre falou a verdade. Irmãos, que nós possamos falar a verdade. A
verdade, sempre falarmos a verdade. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Está do verso 22. E aí Paulo ele continua falando, somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Irmãos, Paulo, ele está falando da sua própria vida. Ele está testemunhando tudo que ele viveu e que essas pessoas viram. Como tem sido o seu testemunho dentro da casa do Senhor? As pessoas têm visto você falar, mas e o seu agir? Está de acordo com o que você fala como servo de Deus? Principalmente como homem de Deus, como um pastor, um líder? Irmãos, que nós possamos refletir nesse texto. Que quando o Espírito Santo nos levar, nos conduzir para um outro lugar, que aquilo que nós deixarmos ali, o nosso legado neste lugar, seja como o de Paulo. Vocês viram, vocês estavam comigo, vocês não são inocentes. Porque eu sempre falei a verdade, sempre vivi o que falei. Que o Espírito Santo possa falar o nosso coração. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que Tu nos dê, Senhor, a ousadia, Pai amado, não apenas de falar, mas de vivermos aquilo que nós falamos conforme a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos guie por caminhos retos, até chegarmos, Senhor amado, à Tua presença naquele dia. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque cremos que Tu nos fortalece, que Tu nos guia pelo Teu Espírito Santo. Nos dá, Senhor, Tua direção a cada dia, para vivermos, Senhor, abundantemente aquilo que Tu tens para nós. E Tu nos dá vida, vida e abundância. Que possamos viver o melhor desta terra na Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, não se esqueça de comentar. Fica na paz do Senhor.